E o Depay teve um momento aí, né, de retomar seu encontro com a torcida, porém, com tom de despedida esse jogo, Raul, me explica aí. Não sabemos ainda, Jair, se foi uma despedida ou não. Começo de tudo, o contrato do Memphis está acabando. O Corinthians, vale lembrar, o Corinthians divulgou que o contrato do Memphis ia até o dia 20 de junho. Só que tem um erro ali no contrato do Memphis, que na verdade é só dia 31 de julho, ou seja, a diretoria do Augusto Melo conseguiu errar até a data do contrato do Memphis Depay. Isso é inacreditável. É um amadorismo surreal. Só que por um outro lado, isso é bom pro Corinthians, que ganha um fôlego a mais pro Memphis renovar, né? Acho que a situação está avançando. Não sei se encaminha como o GC está escrito, está correto. Mas a situação está avançando, a situação está... Os dois lados estão muito mais otimistas do que há 2 semanas, do que há 1 semana. Porque é o seguinte, o Memphis fez um esforço gigantesco para renovar com o Corinthians, para tentar ficar no Corinthians. Ontem na coletiva, na zona mista, perdão, ele falou que ama o clube, que quer ficar, que ninguém precisa falar de dinheiro, porque ele não tá preocupado, que ele já ganhou muitos milhões fora do Brasil, ele não veio pro Brasil para isso, então ele falou que ele quer ficar no Corinthians, que ele ama o Corinthians, que todo mundo sabe que ele quer ficar e ele tá tentando se esforçar para isso. Então é o seguinte, o Corinthians e o Memphis estão conversando sim, as conversas estão fluindo e é o seguinte, o Corinthians quer renovar com ele antes do início da Copa do Mundo, no próximo dia 11. Só que o Memphis vai pra Holanda, né? Vai se representar com o elenco. Então, não sei se vai dar tempo, mas o Corinthians está confiante, o Memphis também está. E muito por conta do quê? As parcerias com empresas. O Corinthians já encaminhou o acerto com a ESE Seguros, que já patrocina o Corinthians. Ela deve ser uma dessas empresas, desse pool de empresa que vai bancar o Memphis nesse novo contrato com o Corinthians, né? O Corinthians ainda busca pelo menos mais uma, mas a ideia do Corinthians é pelo menos fechar com 3 empresas. Uma já está quase certa, que é a ESE, apenas uns detalhezinhos ali. E tem mais 2 que estão caminhando bem também. E o Corinthians quer renovar um contrato por mais 2 anos, indo até a Eurocopa de 2028, que é onde o Memphis vai se retirar da seleção, né, da Holanda, onde ele é muito feliz, maior artilheiro e tal. Então é isso, as conversas estão avançando, não estão encaminhadas ainda, mas o negócio tá otimista, os dois lados estão otimistas, os dois lados estão crentes que vai fechar essa renovação, Jair. Muito bem, temos aqui a apuração do Raul Moura sobre o Corinthians. Natália, imagino que seja importante a permanência do Memphis Depay, porque se for para o Corinthians jogar como jogou ontem, na Libertadores, na Copa do Brasil e principalmente no Brasileiro, flertando com a zona de rebaixamento, o ano do corintiano vai ser difícil, né? Pois é, eu acho que ontem foi o pior jogo do Corinthians aí nesse recorte mais recente, né? Assim, até já com o Fernando Diniz, até porque, por mais que no Brasileirão o time esteja ali brigando na parte de baixo da tabela, o Corinthians teve boas atuações também no Campeonato Brasileiro, a vitória contra o Vasco, mesmo com um atleta a menos no campo, a vitória contra o São Paulo, que não foi por um placar tão elástico, mas foi um placar mentiroso, porque, né, na história do jogo o Corinthians foi dominante. Mas aí esses últimos dias, né, teve o jogo da Copa do Brasil, que ficou ali no gasto, e ontem, para mim, de fato, foi uma atuação ruim. Não sei até que ponto já impactou o fato de saber que o time já estava classificado, saber que o time já era o líder do seu grupo, né? Enfim, o próprio Memphis, às vésperas de ir para a Copa do Mundo. Então, eu não sei o quanto essas situações todas abaixaram um pouco ali o ímpeto, a intensidade, né? Ali o fôlego do Corinthians para essa partida. Mas é inegável que o Depay tem um peso muito grande nesse time, que o Corinthians é uma equipe melhor com ele, né? O Memphis foi protagonista no ano passado, na conquista principalmente da Copa do Brasil. Então, não dá também para dizer que ele, de alguma forma, nunca se pagou, porque ele ajudou o Corinthians a conquistar, né, um título importante. Estou falando aqui de maior expressão a Copa do Brasil, mas, né, enfim, teve também o Campeonato Paulista. Mas acho que a questão do Memphis, que sempre se debateu, foi custo-benefício, né? Ele é um jogador muito caro. O Corinthians é uma equipe com muitos problemas financeiros, assim como a maioria do futebol brasileiro. Tem um ambiente político também um pouco conturbado, que acaba agravando essa circunstância. Mas se for para parceiros bancarem e o próprio Memphis estiver disposto a, na prática, né, cumprir com a teoria, então, de abrir mão de certas coisas,
de não valorizar tanto a parte financeira, de permanecer num clube onde ele foi bem acolhido, de uma torcida que é apaixonada por ele, acho que pode dar certo. Mas o Corinthians também não pode achar que só renovando com o Depay, pelo menos essa é a minha opinião, resolve também todos os problemas do mundo para o segundo semestre. Porque, né, é um semestre com 3 campeonatos simultâneos, o elenco do Corinthians talvez não tenha fôlego para isso. E aí só o Depay não vai resolver, até porque a gente sabe também que já é um jogador mais veterano, que não vai jogar 100% todos os jogos, quarto e domingo, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então tudo isso tem que ser pesado, né? Vai fazer esse esforço, vão ter esses parceiros que vão bancar o Memphis, beleza, mas e as outras carências do elenco, né? Elas serão resolvidas como? Porque não adianta você ter o Memphis e aí num jogo em que o Memphis não estiver, você olhar para o banco e não ter ninguém que minimamente consiga mudar a situação de uma partida, um jogo eliminatório de Libertadores, por exemplo. Não seria o caso, talvez, Bruno, de já aproveitar e dispensar o Yuri Alberto, guardar esse dinheiro? Porque, olha, o jogador, inclusive, foi vaiado. Queria até falar sobre isso depois, Jairo. Deixa eu Você já emenda o comentário do Bruno. Então, eu converso bastante com o Raul sobre isso e a gente falou já também em algumas convocações. O momento do Yuri é muito ruim. Péssimo. Momento técnico. A gente não pode nunca questionar a entrega dele. É um cara que oferece muito em termos de entrega, de recomposição, né? Inclusive em contextos que não são os ideais, né? Logo no começo do ciclo do Diniz, você teve ali o jogo com o Palmeiras, que teve o Corinthians teve que jogar com um a menos, né? E depois também uma outra partida em que o Corinthians teve que jogar com 10. O Yuri, ele faz um papel ali que se torna fundamental, que é o de recompor, de pressionar a saída de bola. A entrega dele é indiscutível. Agora, o momento técnico é muito ruim, assim como é muito ruim também o momento... Como é muito ruim a postura nesse momento de instabilidade dele com a torcida, né? Ele vive um cenário, né? Uma relação com o torcedor agora que é muito complicada, depois de ele ter dito que gostaria de sair do Corinthians, que está buscando uma transferência para fora, né? Para a Europa, para o futebol europeu. Então, ontem foi vaiado, e a partir do momento em que ele é vaiado, né? O Raul estava na Neoquímica Arena, viu também. A partir do momento que ele é vaiado, ele começa a trotar, né? Não, foi patético. Ele tá trotando pra sair, ele começa a ser vaiado, aí ele começa a caminhar. Uma certa forma de desafiar a vaia, né, do torcedor. Então, eu acho que ele tem que ter muito cuidado, porque é um cara querido, foi muito importante nos títulos recentes do Corinthians, né, principalmente na Copa do Brasil. Então, eu acho que precisa ter um cuidado para não estragar essa relação e essa história legal que ele construiu com o clube e com o torcedor corintiano, né? Foi uma atuação muito ruim do Corinthians, acho que uma vitória incontestável do Platense, que é um time... Ontem se mostrou um time muito seguro, é um clube muito modesto de Buenos Aires, né? Do norte de Buenos Aires, não é uma potência do futebol argentino, nem nunca foi em mais de 120 anos de história, mas é uma equipe muito, muito organizada, né? E a vitória é o 2-0, em que pese o erro do Hugo na saída de bola, a vitória é incontestável. Agora, sobre o Yuri... para arrematar, eu acho que ele precisa ter cuidado. O momento técnico tá muito ruim, tá faltando muita confiança na frente do gol. Acho que seria bom para ele não deixar que isso também seja transferido para a relação que ele tem com o torcedor, né? Que essa má fase, essa insatisfação com o momento não passe também para a história que ele construiu no clube, para não manchar isso, né? Para não estragar o que parece ser um fim de relação entre clube e jogador, né?